Corações sem destino. No plano espiritual, Lívia havia acabado de deixar o grandioso edifício da biblioteca e, experimentando um sentimento de alegria indefinível, caminhava em direção à bela alameda principal quando ouviu o seu nome. Virando-se, avistou Humberto, exibindo largo sorriso. Acelerando os passos em sua direção, ele a abraçou, com expressiva alegria, demonstrando saudade. Afagando-lhe o rosto com carinho, beijou-a e disse em seguida: "Como estou feliz em vê-la!" "Eu também. Demorou tanto na crosta terrestre dessa vez." "Acabei de chegar. Fui até o Ministério do Auxílio, mas o Diogo não estava. Resolvi alguns assuntos por lá. Depois fui até em casa e minha irmã disse que você estava aqui." Agora foi Lívia que o abraçou demoradamente e beijou-lhe a face com extrema ternura. Em seguida, Humberto sobrepôs o braço em seus ombros e passaram a caminhar vagarosamente pela calçada ladeada de graciosa cerquinha branca que separava um lindo gramado verde, com belos canteiros floridos entre as árvores de magnífica beleza. Ela, tal qual delicada estudante, segurava um livro apertado ao peito e sustentava agradável sorriso enquanto o ouvia com atenção. Diante da breve pausa, perguntou: "Como estão os amigos e parentes encarnados?" "Alguns com dificuldades para se manterem fiéis aos propósitos reencarnatórios. Outros se esforçam para reagir às tentações, vencer os obstáculos ou desafios. Para isso, se lembram e se religam ao Criador através das preces. Porém, quando estabilizados e com a vida mais calma, esquecem-se de Deus, dos ensinamentos de Jesus e acabam ligando-se novamente a mentes de espíritos doentes e desequilibrados pelas práticas, hábitos viciosos e principalmente pelos pensamentos infelizes. Eles não atendem às inspirações elevadas dos espíritos bons, não é? Mentores, amigos e tarefeiros espirituais de nível superior, em atividades específicas no campo de orientar através de inspirações, não os abandonam, mas nem sempre são ouvidos. Os encarnados não dão atenção aos pensamentos sutis, simples e benéficos que lhes chegam. Como sabe, alguns frequentam uma boa casa espírita. Outros são assíduos católicos e isso é positivo para eles, pois a religiosidade e o período diário que dedicam às preces é o mesmo para a administração de fluidos benéficos que os livram de impregnações indesejáveis. No entanto, de tempo em tempo, quando a vida fica mais calma, sem dificuldades, eles se esquecem das preces diárias, deixam de frequentar uma boa casa de oração e acabam atendendo à força mental inferior, ligando-se à vasta rede de entidades maléficas que querem se vingar, levá-los às amarguras, angústia ou vampirizá-los. Eu sei como é isso, Humberto. Para muitos encarnados é difícil repelir ou se desligar das tentações que os levarão ao fracasso em todos os sentidos, pois essas tentações vêm disfarçadas de alegria, prazeres, comodidades ou diversões. Eu sei, argumentou de modo triste. Peço a Deus que me dê forças para que na próxima encarnação eu consiga vencer os meus desafios,
com fé e amor, seguindo os ensinamentos de Jesus. Ah, e como está o Sr. Leopoldo? Ela perguntou alegremente. Correu tudo bem no reencarne de meu pai. Ele foi recebido com muita alegria. Seu ex-pai, brincou sorrindo. É, mas uma vez pai, sempre pai. Eu não consigo chamá-lo de Sr. Leopoldo. Riu. Depois comentou. Eu o acompanhei em tudo. Foi bem emocionante. Todos estavam felizes por ser um menino e... Humberto continuou contando os detalhes com expressão satisfeita, enquanto caminhavam a passos lentos até a casa onde residiam naquela colônia. No aconchego do lar, após conversarem atualizando algumas novidades, Humberto apreciava um chá revigorante quando Lívia o olhou de modo sério e avisou. Preciso conversar com você. Ele sentiu-se invadido por algo muito estranho. Um pressentimento ruim pareceu amargurá-lo ao mesmo tempo em que seu peito apertava. O que aconteceu? Perguntou calmo. Eu estive pensando e... Bem, diante da dificuldade de todos aqueles que amamos, para auxiliá-los, acredito ser melhor eu reencarnar. Não, murmurou como um lamento. Não, meu amor, isso não é o melhor a fazer agora. Humberto, já falamos sobre isso antes e eu esperava que entendesse. Não consigo mais ficar tranquila aqui, sabendo das perturbações dos nossos queridos em outros sítios espirituais. A Irene, por exemplo, necessita retornar à vida terrena e eu poderia recebê-la, como também poderia receber a Neide, de quem você gosta tanto. Como assim? Eu poderia recebê-las como filhas. Lívia! Uma angústia o invadiu, detendo-lhe as palavras. Passado alguns segundos, ele se esforçou e prosseguiu. Meu bem, nós temos planos. Temos uma história interrompida que pode ser linda e produtiva, mesmo na Terra. Você sabe que eu não tenho planos para reencarnar agora. Não me sinto tão preparado. Já falamos sobre isso. Olhando-o de modo singular, ela murmurou, sem trégua. Você fica, eu vou. Aquela sugestão chegou como um choque. Amargurado, argumentou, sussurrando. Não planejei isso. Não vou suportar vê-la longe. E... eu tenho que harmonizar a minha consciência e posso aproveitar para ajudar a Irene, principalmente. Quem falou que ela quer de verdade ser ajudada? Pense, a Irene já perdeu várias oportunidades de elevação que não deram certo, principalmente por culpa de sua luxúria, de sua vaidade e orgulho, que a fazem manipular situações por causa de seus caprichos. Não é só por isso. Preciso ser mais forte, mais independente e... Lívia, não tenho qualquer dificuldade para reencarnar, mas não gostaria que fosse agora. Olhando-a firme, quis saber. Quem pediu ou sugeriu tal ideia a você? Foi a Irene? Não. Quer dizer, eu fui visitá-la e ela não pediu diretamente. Nós conversávamos e a ideia surgiu. Aproximando-se, afagou-lhe a face, fazendo-o virar para que a encarasse. Humberto, a Irene foi uma filha querida e uma amiga de séculos.
Durante todo o seu tempo na espiritualidade, ela estuda e se empenha para trabalhar os seus vícios morais, não ser arrogante, vaidosa, imponente. Ela vai conseguir, eu posso ajudá-la. Breve pausa e perguntou: Você tem alguma mágoa ou ressentimento dela por causa do passado? Não tenho ressentimento, mas não quero me envolver em qualquer assunto que diga respeito a Irene, e acredito que você não precise sacrificar tanto. Tudo pode ser diferente. É muito amor, mas também muita renúncia da sua parte. Você a conhece. Repentinamente, ele questionou: Lívia, se eu devo ficar, com quem pretende se unir para recebê-la? Com o Rubens, respondeu temerosa. Você sabe que tenho muito a harmonizar e existiram situações do passado que nos envolveram e que... Humberto sentiu-se mal. Levantando-se, caminhou vagarosamente pela sala enquanto Lívia o acompanhava com o olhar. Ele esfregou o rosto com as mãos e apoiou-as em seguida em uma mesa. Olhou para o alto e rogou baixinho: Senhor, dê-me forças. Humberto! Exclamou, levantando-se rápido. Abraçando-o pelas costas, Lívia apertou-o contra o peito e pediu: Por favor, não fique assim. Virando-se, ele segurou delicadamente os seus braços e a olhou firme ao indagar: Como quer que eu me sinta? Sem obter respostas, prosseguiu, angustiado: O Rubens se debate em sofrimento no umbral há cerca de meio século. Você bem sabe o quanto eu venho tentando ajudar o meu irmão por todos esses anos. Ele nunca ouviu os meus bons conselhos quando encarnado, e agora não é diferente. Das raras vezes em que tive êxito em inspirá-lo, só consegui fazer com que sentisse um grande arrependimento pela forma como ele viveu. Pela vida promíscua, pela bebida, pelo jogo, por minha morte. O Rubens não tem paz na consciência por ter me tirado a vida terrena sem que alguém, nunca, tivesse desconfiado. Com isso, ele interrompeu a ordem de um grande planejamento reencarnatório, impedindo, inclusive, a nossa união. Estávamos noivos, lembra? Como eu poderia esquecer? Foi para ficar com você que ele me matou. Meu irmão acreditou que o tempo a levaria para os braços dele. Mas não foi isso que aconteceu. Eu errei. Sei que errei quando percebi os olhares conquistadores do seu irmão e simplesmente sorri em vez de reprová-lo. Foi uma forma de incentivo ao Rubens. Já me puni muito por isso, você sabe. Sim, eu sei. Calma, não fique assim, pediu ao vê-la nervosa. Ele estava desequilibrado e sua atitude alimentou suas ideias e a fascinação por você. Humberto, eu sei que errei. Não entendo por que não o repreendi na época. Na verdade, eu era vaidosa, gostava de ser admirada e pensei que fosse, por parte dele, uma atração passageira pela minha beleza e meu modo de ser. Tenho certa responsabilidade pelo que ele fez a você e preciso harmonizar isso. Minha consciência cobra. Mas não precisa ser dessa forma, Lívia. Veja, meu desencarne foi difícil. Eu era jovem, repleto de energia e com muitos planos. Graças a Deus e à minha conduta de vida,
Fiquei poucas horas em estado de perturbação. Socorrido com presteza no plano espiritual, muito bem cuidado por amigos, que inclusive eu ignorava ter, me equilibrei rapidamente. Ao entender que ele me matou, eu não quis saber o motivo. Fiquei confuso, lamentei muito e aceitei as novas condições. Apesar da dor, da imensa dor da nossa brusca separação, apesar de todo o meu amor por você, eu procurei entender, pois tive esperança de um futuro melhor na próxima encarnação. Para não me abalar, fiquei anos sem informação do lar terreno e de você. Somente com a chegada de minha mãe no plano espiritual, eu tive notícias suas. Soube o motivo pelo qual ele me matou e fui visitar a crosta terrena, acompanhando e me inteirando de tudo. Não foi fácil, Lívia. O Rubens alterou tanto o nosso destino que você, pela dor de me perder, por saudade, ficou debilitada emocionalmente. E apesar de sua luta para resistir a tamanho sofrimento, sua dor abalou seu físico e você adoeceu. Ficou vulnerável e a tuberculose foi mais forte, fazendo-a desencarnar ainda muito jovem e em meus braços, na espiritualidade. Pois eu, espírito, acompanhei cada segundo de seu último ano na Terra. Breve pausa e falou sentido. Não era para ser assim. Eu sei. Foi você quem providenciou todo o socorro e sustentação para eu ser bem acolhida na espiritualidade, Humberto. Não, foi você quem teve merecimento. Sabe, precisei colocar à prova toda a minha resignação diante de tudo. Tem ideia do que é isso? Foi necessário eu me conformar com tudo o que aconteceu, e eu não sei se verdadeiramente consegui perdoar ao meu irmão. Tínhamos um planejamento reencarnatório lindo, uma tarefa promissora que ajudaria muitos. Eu queria viver ao seu lado. Alguns segundos e prosseguiu. Foi minha fé, foi por acreditar na justiça divina que continuei em equilíbrio e aguardando o momento de retornarmos a reencarnar para cumprirmos o que planejamos. Agora, mais de 100 anos aqui na espiritualidade, nós estudamos, nos equilibramos, trabalhamos com uma finalidade, com um objetivo que não é esse que me propõe. Lívia, não me peça, agora, para abrir mão da minha harmonia, pois eu não vou conseguir ficar tranquilo aqui, sabendo que você está encarnada com o propósito de se unir ao meu irmão. Além do que, não se sabe se ele sairá das condições em que se encontra com brevidade. Nós chegamos a comentar sobre a possibilidade de Rubens renascer como nosso filho. Você mesmo sugeriu isso para amá-lo incondicionalmente. Nessa possibilidade estaríamos juntos, um fortalecendo o outro para amá-lo, ampará-lo e ensiná-lo. Mas, pelo que vejo, você quer ir sozinha para ficar à mercê dele, que é dependente de tantos vícios e imperfeições com inúmeros defeitos morais. Ora, Lívia, não posso me conformar com essa ideia. Casar-se com Rubens e receber a Irene como filha, a Neide. Quem mais você deseja unir nesse planejamento? O Luiz? A Cleide? Ela não respondeu. Você está se deixando levar pela sugestão da Irene? Não, estou atendendo ao meu coração.
E pensei também no Luiz e na Cleide. Por que não? Ora, por favor, exclamou em tom moderado, mas contrariado. Humberto, o Rubens, ao tirar a sua vida terrena, roubou-nos a felicidade no mundo. Por todos esses anos, ele se tortura por isso, experimentando um sofrimento sem igual. É agredido por outros espíritos ignorantes que o acusam de assassino. Ele revê mentalmente um instante do desencarne do próprio irmão, como se fosse ele que estivesse no seu lugar naquele momento. Lentamente, ele vê e sente o impacto do trem para o qual ele te empurrou. Sente como se fosse dele o corpo a ser esfacelado, triturado, coisa que você não experimentou. Não, porque eu não sou assassino. O que você queria? Que você entendesse a minha decisão. Estou entrando com um pedido para isso. Então, você já decidiu, Lívia? Não está comentando comigo a sua ideia? Perguntou perplexo, mas sem se alterar. Humberto, falou, implorando sua compreensão e indo ao encontro dele. Espere, sussurrou, ao espalmar a mão, pedindo que parasse. Espere um pouco. Eu não estou bem, esse assunto está me abalando e... Bem, eu preciso sair. Não é bom continuarmos com essa conversa. Depois falamos a respeito disso. Ele afagou a face de Lívia, olhou-a por alguns segundos e a puxou para um abraço. Em seguida, beijou-lhe a testa demoradamente e, ao se afastar, disse baixinho: Lembre-se de uma coisa, eu te amo muito. Eu também te amo, murmurou. Virando-se, ele se foi. Lívia, por sua vez, ficou quieta e angustiada. Retirando-se para o seu quarto, deitou-se na cama e chorou muito.